Apocalipse capítulo 11, versículo 2, o ponto 1 que diz proteção ao templo. E deixa o átrio que está fora do templo e não mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, sempre que está se tratando de 42 meses, eu já falei em alguns outros momentos, mas vou repetir, né? Está se tratando de metade da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação ela é dividida em dois períodos de 3 anos e meio, 1260 dias, tempo, tempos e metade de tempo, ou 42 meses. O período é o mesmo, tá bom? 3 anos e meio. E a Bíblia usa diversas maneiras de falar desse período. Então, as nações pisarão a cidade santa por 42 meses. O comentário. Tudo indica que esta proteção ocorre no momento que o anticristo faz a aliança com Israel, no início da grande tribulação. Bom, e por que seria necessária? Porque o anticristo ele vai trazer uma contaminação sobre os israelitas. Né? O que ele vai trazer, Daniel chama de abominação desoladora, porque na verdade ele é um representante de Satanás liderando Israel, ou seja, Israel vai estar confiando em um representante de Satanás. Mas então essa proteção vai representar o quê? Alguns irão duvidar dessa aliança. O governo de Israel vai acreditar. É bem provável que a maioria ou todos os rabinos estejam acreditando, estejam apontando, esse homem é de fato a solução. Mas alguns adoradores Deus estará protegendo. O comentário prossegue. O site Guia-me publicou uma entrevista com Amit Halevi, membro do Knesset, parlamento israelense, e esse afirma que Israel está muito perto de construir o templo. Eu coloquei o link aí no material didático para vocês, o comentário para vocês poderem ler a entrevista dele. Segundo Halevi, o momento é muito propício. Grupos que rejeitavam essa ideia há 20 anos, hoje estão favoráveis. E por que estão favoráveis? Antes havia um risco de guerra, se falasse em construir um templo. Então, se alguém argumentasse, olha, vamos começar um projeto para construir o templo, havia um risco de guerra, os árabes não aceitariam. O comentário prossegue. Hoje, muitas autoridades, inclusive árabes, não fazem oposição. Parece que os acordos de paz organizados pelo judeu Jared Kushner têm alcançado resultado. Donald Trump pode ter preparado o caminho do anticristo. O anticristo ele traça um caminho de ilegalidade. Então, esse Jared Kushner, ele estava sendo incentivado pelo Donald Trump para promover esses acordos de paz, né? Trabalhar para que Israel e os palestinos começassem a se aproximar. E o acordo final, provavelmente, é o acordo entre o anticristo e todas as nações do mundo. Esse acordo com muitos, tá bom? Com certeza envolve Israel e o mundo árabe. E certamente todo mundo, por quê? Porque envolve a ONU. E a ONU ela tem diversas resoluções condenando Israel. Ok? Então, certamente o anticristo vai envolver Israel, os árabes e os outros países do globo. E aí eu comento, o anticristo ele traça um caminho de ilegalidade. Em Daniel, capítulo 8, versículo 25, e depois o capítulo 11, versículos 21 e 23. Veja o que ele fala sobre o anticristo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes,
mas sem mão será quebrado. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E o versículo 23, e depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Bom, aqui eu estou colocando hipótese, deixar bem claro, eu acredito mesmo que a igreja não conseguirá ter certeza sobre quem é o anticristo enquanto ela estiver aqui na terra, tá bom? Então nós vamos especular. E especular eu vejo como necessário para que a igreja esteja atenta a esses sinais. Não como estão incentivando aí alguns, né? Como eu já vi principalmente da Adventista do Sétimo Dia, que chega a bater o pé, garantir, não, fulano de tal não é o anticristo. Como é que ele pode garantir isso? Nós não podemos garantir que esse ou aquele é o anticristo, mas também não pode garantir que não é o anticristo, tá bom? Então nós encontramos aí adventistas do sétimo dia fazendo essa defesa. Então aqui, repito, eu vou especular. Olha, eu não descarto a possibilidade do Donald Trump ele retornar como presidente dos Estados Unidos na próxima eleição, tá bom? Os próximos anos aí serão fundamentais para o cumprimento profético. E também não descarto a possibilidade do atual presidente dos Estados Unidos ser o anticristo, né? É bem provável que o anticristo surja dos Estados Unidos. Nós veremos isso mais à frente quando formos falar diretamente sobre o anticristo e a sua ligação com a besta que sobe do mar. E a besta que sobe do mar, ela provavelmente tem uma ligação com os Estados Unidos. É o símbolo que nós vemos em Daniel capítulo 7. O leão com asas de águia, ele é que lidera essa besta que sobe do mar, tá ok? Então, nós devemos especular sim e olhar para os Estados Unidos. Bom, e por que eu uso aqui esse termo, o caminho da ilegalidade para o anticristo? Essa profecia de Daniel, o versículo 21 e o versículo 23, né, todos eles falam de engano, tá bom? Ele tomará o reino com engano. Então observe, eu converso com cristãos que estão lá nos Estados Unidos, através de grupos de debate, de WhatsApp, e amigos, né, que eu tenho que estão lá nos Estados Unidos, e eu observo o seguinte: nos Estados Unidos existe um consenso entre muitas pessoas lá, uma grande quantidade de pessoas acreditam que houve realmente fraude na eleição americana, tá bom? Então como que o Donald Trump pode ter preparado o caminho do anticristo? O anticristo, ele quer assumir o poder com engano, ou seja, ele não quer ser eleito de forma legal, ele vem realmente como representante da mentira e ele quer assumir o poder com engano. É isso que Daniel está dizendo. Então observe, Donald Trump é um indivíduo tão odiado nos Estados Unidos. Ele era antes das eleições, né? Ele sempre foi um defensor dos grupos de supremacia racial, e aqui eu tenho que repetir, né? Aqueles grupos reformados que fundaram dois grupos de supremacia racial nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, que foi fundado por um pastor batista e até hoje é presidida por um pastor batista, mas é um pastor batista reformado. Existem dois tipos de igrejas batistas, né? Uma igreja batista cristã e uma igreja batista que é controlada pela maçonaria. Essa igreja que é controlada pela maçonaria que fundou a Ku Klux Klan. Esse grupo é que apoiava o Donald Trump. E as notícias no mundo diziam que os evangélicos apoiavam o Donald Trump. E um segundo grupo também, chamado WAP, se vocês quiserem depois pesquisar na internet, WRAP, da sigla em inglês, né, que são white, brancos, reformados, anglo-saxões. Então, esses grupos protestantes reformados,
eles que apoiavam Donald Trump. Esses grupos são satanistas, irmãos. Não é possível que um cristão seja racista. Isso é inaceitável. Então, o Donald Trump, ao mesmo tempo que ele era muito odiado nos Estados Unidos, além dessa participação com os grupos de supremacia racial, ele também sempre foi uma pessoa que deu diversos calotes de imposto. As suas empresas viviam na ilegalidade. Ele é herdeiro de famílias que viviam na ilegalidade. É um histórico de ilegalidade nos Estados Unidos. Tanto que ninguém acreditava que ele ganharia aquela eleição. Acabou ganhando. Bom, o que aconteceu? As notícias, a conversa, o diálogo que eu tenho com conhecidos lá nos Estados Unidos, eles dizem que a fraude foi flagrante. Mas os meios de comunicação não queriam nem investigar. Por quê? Por causa do ódio ao Donald Trump. Então, não é impossível que esse homem acabe, por ser o anticristo, ou ele venha promover o anticristo. Então, como eu disse, especular não é pecado, especular não é erro. Nós temos realmente que colocar todas as possibilidades na mesa, ok? Pensar em tudo, tá bom? Porque é uma forma de nós alertarmos a Igreja de Jesus. Sempre lembrando que o que está acontecendo hoje na igreja aqui no Brasil, com os pastores, com os cristãos que eu converso, é o seguinte: muitos cristãos se afastaram da igreja, simplesmente se afastaram. E eles não estão vendo essa pandemia, eles não estão vendo os sinais em Israel como sinais do fim da era da igreja e logo do arrebatamento. Até pessoas que acreditam no arrebatamento, na verdade, muitas delas esfriaram na fé com esse momento que nós estamos vivendo. Então, por isso que eu coloquei aqui nesse ponto, que Donald Trump, ele pode estar preparando-se, pode ter preparado o caminho do anticristo. E esse sinal do templo, essa proteção ao templo e essa construção do templo, ela foi também apoiada pelo Donald Trump, e muitos países no mundo apoiaram. No Brasil, eu acredito até numa atitude correta, o Bolsonaro, quando esteve em Israel, ele assinou um livro apoiando a construção do templo. E talvez essa seja até uma das razões que o Brasil foi um dos países que estava se recuperando em 2019 daquele tombo financeiro que teve em 2014, começou a se recuperar em 2019. Em 2020 foi um dos países que menos sofreu. O Brasil conseguiu crescer em algumas áreas que o Brasil produz, como agronegócio. Infelizmente o Brasil não cresceu em outras, como petróleo, por exemplo, porque o Brasil não tem capacidade de refinar todo tipo de petróleo. O Brasil ainda é um país muito atrasado. O Brasil não produz insumos para vacina. O Brasil não produz vacinas. O Brasil é um país ainda muito atrasado. Ele tinha que parar de exportar minérios para a China e depois comprar o alumínio caríssimo. Por que o Brasil ele não pega o minério e transforma em alumínio? Tá bom? Então o Brasil ele não desenvolve tecnologia. Mesmo assim, o Brasil, sendo um país pobre, caiu só 4% na sua economia em 2020. Isso foi bom, já que a Inglaterra, um dos países mais ricos do mundo, caiu 9%. A China eu não falo, porque a China é algo para lá de suspeito. Eu vi a notícia essa semana que em São Paulo morre mais de coronavírus do que na China. Então é algo muito suspeito, as coisas que aconteceram e acontecem nesse